Fãs teorizam possível elenco do live action de Miles Morales. Essa é uma notícia que pegou muita gente de surpresa, né? Já na semana de lançamento do segundo filme animado do Miles Morales, Homem-Aranha através do Aranhaverso, a Sony anunciou que vai rolar um live action do personagem. A gente tem muito poucas informações, mas todo mundo na internet já começou a escalar os seus queridinhos para os papéis principais ali da trama, e a gente também quer entrar nessa. Vocês gostaram muito do vídeo que a gente fez sobre o possível ator pro Superman, e a gente vai comentar então alguns possíveis atores que podem se tornar o Miles Morales, né? Eu quero perguntar pro Adam, assim, quem que ele tá torcendo que fique com esse papel, que represente. Eu sei que por você, seria você lá, Adam. Mas se fosse pra escolher outra pessoa. Pô, e aí, galera, como é que vocês estão? Tô animadaço aqui depois de ter assistido esse filme e poder teorizar com vocês aqui quais serão os possíveis candidatos para esse papel, que é muito importante. O Shameik, que interpreta ali, faz a voz do Miles Morales na animação, já falou que quem for a pessoa responsável por assumir esse manto tem uma responsabilidade muito grande, e eu concordo com ele. E aqui a gente tem algumas opções que a gente pode pontuar. A Sony fez uma estratégia inacreditável e ao mesmo tempo impactante, porque foi no mesmo momento de lançamento do Spider-Man 2, do videogame, com o lançamento através do Aranhaverso, e agora um live action. E a gente tem algumas opções, a maioria das pessoas na internet estão comentando 3, e a gente vai falar sobre elas, que são Caleb McLaughlin, John Davis, se não me engano, não é isso? Jonathan Davis e o Miles Brown. E o Miles Brown. Comece aí, Thiago Van Halla, falando um pouquinho sobre. Cara, eu acho assim, tá? Primeiro que por mim mesmo, tinha que escolher um cara ou desconhecido ou que apareceu muito pouco, assim, nível Tom Holland, quando ele pega o Homem-Aranha, e ele tinha feito alguns trabalhos, era um ator experiente, até porque é um papel que exige, assim, bagagem, mas eu preferia, assim, um cara totalmente novo. Porém, pra mim, o McLaughlin, ele é sensacional, assim, tipo, ele transborda carisma em Stranger Things. Desde que ele era criancinha, ele foi um dos poucos, pra mim, que manteve esse carisma até a fase adulta, assim, já na série. E seria um Miles um pouco mais velho, né? Não dá pra comprar muito a ideia que ele tem 13 anos. Acho que a maioria das opções da galera tá surgindo nisso. Mas ele, pra mim, é o meu favorito. E ele já trabalhou em outras coisas, tal. Ele é um ator muito experiente. Por mim, ele seria minha escolha. O Jonathan Davis é muito conhecido por Outer Banks. Eu nunca vi Outer Banks, então eu não posso falar com tanta propriedade. Aí, o que você acha dele? Cara, eu acho esse um dos artistas mais carismáticos, assim, do momento, que tem poucos projetos que ele tem feito, e eu acho isso até, assim, um absurdo para um talento tão grande que ele tem. Em alguns momentos ele consegue até carregar Outer Banks nas costas. Claro, ele e a Madeline Klein, né, absurdamente talentosa. Mas eu acho que eu concordo contigo que ele é um cara mais carismático, ao mesmo tempo ele combina com porte físico. Eu acho que ele tem todos os trejeitos assim que poderiam chamar a atenção com um personagem que a gente enxerga do Miles Morales. Mas, por outro lado, se a gente for atrás de uma pessoa que seja mais desconhecida, pelo menos da minha parte, eu acho que o Miles Brown se encaixaria perfeitamente, porque ele é um pouco mais novo do que os dois, do que os outros dois artistas, e ao mesmo tempo ele é um cara ali que está, pelo menos para mim, no início da carreira. Ele está procurando projetos grandes agora, e ao mesmo tempo ele tem essa paixão, como vocês podem ver na imagem dele com Tom Holland, muito grande pelo personagem. Então tem todo esse aspecto que pode ser interessante, mas eu não conheço os trabalhos dele também, não sei o quanto ele é carismático e o quanto ele também respeitaria o personagem, que a gente precisa disso, né? O personagem que tenha bastante impacto. Cara, eu nunca vi nada com ele, mas eu sei que ele tá numa série chamada Blackish, tá no filme As Aventuras do Menino Gênio, mas eu nunca vi essas coisas. Mas ele ganhou muita popularidade na internet justamente pela fisionomia ser muito parecida com o Miles, e ele gosta do papel, assim, ele já falou abertamente, e ele compra essa ideia, né? Ele também não é nem um pouco bobo. Se a galera tá falando muito o nome dele, igual o Jonathan Davis também, tem um monte de foto do Jonathan Davis vestido de Miles Morales, ele não vai perder a chance, né? Mas óbvio, é uma opção legal justamente por isso que a gente tá falando, e acho que une duas coisas, né? Une uma vontade dos fãs,
que eu acho que faz sentido você ir no que os fãs estão querendo. E também une um cara que não é muito famoso, assim, pra pegar esse papel. E ele, apesar de ter 18 anos, assim, tem uma carinha que você poderia falar que ele tem 15, por exemplo, que é a idade do Miles já no segundo filme. Porém, eu não vejo fazendo sentido eles escolherem um ator novinho de 13, 15 anos pro papel, porque senão eu prefiro ficar com os filmes animados, né? Eu acho que a ideia de você fazer um live action é contar uma história diferente. Então, talvez até pra vender o filme como, ó, agora vocês vão ver o Miles Morales adulto, né? Ele na faculdade, enfrentando os problemas que o Peter Parker enfrentava. Eu acho que eu acho muito mais interessante, assim. Seria uma abordagem um pouco mais parecida com a do Tobey Maguire, né? Com o Homem-Aranha Aham. dele mais velho, período universitário, seria interessante. Eu acho que tem outros artistas também aparecendo na cena, aquele... Eu não me recordo o nome dele, mas que tá em Cobra Kai, faz um ótimo personagem lá também. O Jaden Smith é outro que tem se falado bastante sobre ele. Eu... é, Mas eu acho que, pensando um pouco desse leque de artistas talentosíssimos que poderiam interpretar o personagem, e a gente imaginando também uma possível conexão dele com a Spider-Gwen, a gente trouxe algumas candidatas também. Eu acho que seria interessante até a gente poder falar, ainda que a base principal a gente não acredita que seja o Aranha-Verso do live action, mas vamos começar a imaginar, vamos criar um pouco e ver o que sai também. Então a gente trouxe algumas opções. Boa, tá aparecendo aí na tela já algumas coisas que a gente falou. Ó, eu acho que assim, o seguinte, tá? Quanto à participação da Gwen estar nesse filme ou não, eu não conheço nada das HQs de Miles Morales, assim. Eu conheço muito pouco. Então eu não sei dizer muito profundamente sobre a história do Miles pra saber se existe um interesse amoroso dele, como por exemplo, a gente associa muito o Homem-Aranha a Gwen Stacy, o Homem-Aranha do Peter Parker a Gwen Stacy e a Mary Jane, né? Eu não sei como é que é o caso das HQs, se existe essa personagem, mas mesmo que não trate de multiverso, pode existir uma Gwen Stacy no universo dele que seja Spider-Gwen ou não, e que ou uma outra personagem aleatória, assim, que seja o interesse romântico dele. E acho que essas serviriam como opção em todos os casos, assim, sendo Spider-Gwen ou não. E as nossas queridinhas aqui do Acarote é a Hunter Schafer, a Emilia Cook de House of the Dragon e a outra menina, eu esqueci o nome agora, que o Adam me falou dela hoje e eu achei muito Emma legal. Mayer. Emma Myers, que fez Wandinha e é muito carismática em Wandinha, tão carismática quanto a Jenna Ortega. E, pô, essas... Cara, quando a gente vê, assim, a galera vestida com o uniforme, que a galera faz montagem na internet, parece que aumenta ainda mais, assim, na nossa cabeça. Mas eu torço pra Hunter Schafer conseguir esse papel. Assim, voltando um pouquinho para o que você estava comentando com relação do Miles e a Gwen, nas HQs do Miles, ele tem uma forte relação com a Gwen, a Spider-Gwen especificamente, porque ela de fato é de outro universo. Então, eles possuem essa química que, pô, acontece assim entre universos e uma coisa realmente que fica marcada ali entre os dois. E pensando muito em como se encaixaria a personagem, uma personagem que é forte, que ao mesmo tempo é independente, mas que tem fraquezas, porém consegue transmitir uma carga emocional absurda de diferentes formas. Eu também voto na Hunter Schafer. Eu acho que ela consegue... Pô, é a minha primeira opção. Eu acho que ela conseguiria fazer, assim, encaixar todos os trejeitos necessários para interpretar a personagem, ainda que a própria Hailey Steinfeld, que dubla a Spider-Gwen na animação, já tenha dito que adoraria também fazer uma versão dela, por que não? Já, aliás, a gente está falando de multiverso, né, com que diversos artistas podem interpretar vários personagens. A gente não sabe, obviamente, mas eu acho que a Hunter Schafer é a que melhor se encaixaria nessa personagem, ainda mais com os boatos que estão rolando na internet agora. Então a gente tem ali, pensando até mesmo no porte físico, na altura, eu acho que ela combinaria muito com Caleb McLaughlin, que é um cara muito alto também, então eles ficariam ali uma sintonia muito legal. Por outro lado, eu também gosto muito da opção da Emma Myers. Eu acho que essas imagens aí dizem tudo, ela tem feições de carisma, assim, eu acho que ela distribui carisma simplesmente pela imagem dela, e seria muito legal também ver um pouco desse... um lado diferente dessa atriz, né, que está começando a carreira agora, por assim dizer, está pegando papéis mais importantes agora,
Então eu acho que talvez ela também encaixaria um pouco ali com Miles Brown, seria uma dupla interessante se ambos fossem chamados, mas é tudo especulação. O que vocês acham aí nos comentários? Fala um pouquinho também, Ti, sobre as opções que a gente tem. Cara, quanto a essas aqui que a gente separou, que a gente acha que são as melhores, eu acho que a Emilia Cook, ela se sai muito bem. Eu, inclusive, fico chateado com o fato dela não ter nenhuma chance de ser indicada ao Emmy desse ano pela atuação dela em House of the Dragon. Eu acho que ela carrega bem, assim, a personagem que é adolescente em House of the Dragon, então ela cumpre ali bem esse papel. Eu acho a história de vida dela muito legal. O vídeo dela completamente bêbada na premiação do Globo de Ouro é maravilhoso, assim. Ela é uma menina muito talentosa e com poucos projetos no currículo. Eu acho que isso pesa contra ela comparado às outras, mas ela tem um House of the Dragon, que é gigante, obviamente. Mas eu acho que por tudo tem que ser a Hunter Schafer. Eu acho que a Hunter Schafer agora tá entrando numa de entrar em franquias. Ela vai fazer Jogos Vorazes esse ano. Tudo combinaria pra ela. É claro que a gente também tá só teorizando e fazendo o que a gente queria hoje em dia, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar até ser feito os Exato. filmes e tudo mais. Mas ela me passa uma vibe muito também do que era a Emma Stone quando faz a Gwen, né? Que já tinha cara ali de mais velha, mas dava pra comprar ela ali na escola e fazia um par perfeito com o Andrew Garfield. Então, essas são as nossas expectativas, o nosso elenco. É claro, se de fato a Gwen for uma menina trans e isso entrar dentro do live action também, tem que ser a Hunter Schafer. Quer dizer, aí eu acho que não tem que ser a Hunter Schafer, porque eu tenho muito medo da Hunter Schafer se tornar a atriz que vai sempre representar as meninas trans e não dar oportunidade pra outras meninas, sabe? Uma coisa que acontece um pouco com o Peter Dinklage também, quando tem alguma pessoa com nanismo em filme. Então, assim, aí a gente teria que pensar em outras opções, mas são muitas teorias que a gente faz nesse momento, né? É uma coisa muito louca, assim, é só o tempo dirá de como esse elenco vai se complementar. E ao mesmo tempo tem a família dele, né, que eu acho que seria o foco principal ali, o tio Aaron, o próprio pai dele, a mãe. Então tem esses personagens que ainda precisariam ter ali artistas por trás deles interpretando-os antes mesmo da Spider-Gwen. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham do elenco. Coloca um elenco aí completo com seus artistas favoritos para esse live action, que eu acho que vai ser muito bom. Vamos colocar a expectativa assim, mas não vamos colocar uma expectativa tão alta quanto a animação. É É, claro que já conquistou os nossos corações.